Essa é a verdade. E a gente é ensinado isso desde a hora que a gente nasce. Olá, terráqueos! No vídeo de hoje a gente vai reagir novamente à Dona Rita e a gente vai ver por que não há revolta entre as pessoas, né? Que as pessoas continuam agindo e vivendo no sistema capitalista como se nada tivesse acontecendo, né? Então, como eu acho importante a gente falar desse assunto, eu trouxe esse vídeo pra gente reagir hoje. Mas antes de começar o react, já deixa aquele like, né? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo novo aqui do canal. Se você puder e gostar do meu trabalho, considere se tornar membro do canal. Lá você vai ter acesso a conteúdos exclusivos só para membros ou apoiar a partir do Apoia-se. Bora começar? Sempre importante começar do começo. Por isso, aqui no Tempero Drag, a gente tá fazendo essa série, o ABC do socialismo. Moçada, no vídeo de hoje, a gente vai continuar aqui com o livrinho Se Você Não Assistiu os Outros. Pra eu descobrir o nome do seu primeiro namorado, editar as fotos dele com um tanquinho numa casa de sucesso, cheio de cabelo, sem nenhuma ruga no rosto, te mandar no direct e perguntar: e você, como você tá? É 2, meu amor, que eu tenho amigos hacker. Então, a gente segue aqui, espero que você tenha assistido os outros vídeos da série, com esse livro de mesmo título, ABC do Socialismo, da Autonomia Literária. Nesse vídeo, a gente vai trabalhar o capítulo 2. O socialismo soa bem na teoria, mas a natureza humana não torna ele impossível de ser realizado? Eu acho que essa é a frase que nós marxistas já ouvimos mais nessa vida, né? É sempre assim. Ai, mas o socialismo é muito lindo na teoria. Na prática, não funciona. Esse capítulo é do Adner Usmani e do Bhaskar Sunkara, né, que eu namorei no ensino médio, mas vocês já devem saber, no Xvideos tem vídeo nosso. Então, a gente tem que começar o kickstart, o pontapé inicial desse vídeo, falando natureza humana. Menina, pra eu levantar e ir embora é 2. Uma onipotência narcísica, é uma fantasia. Detesto esses papos, porque assim... Eu também. Porque assim, começa os papos de natureza humana, a gente já sabe que vai descambar pro machismo, a gente já sabe que vai descambar para outras teorias, né? Porque tudo dá para justificar como natureza humana, se você quiser, gente. Tudo. Praticamente tudo. Você fala que é natureza humana, se você quiser. E aí, usar esse papinho é muito fácil, né? E ainda, como eu falei, pode descambar para outros lados. Então, eu odeio também. Sim, vamos junta? Falo isso em sala de aula, a moçada adora. Você já leu um livro chamado História do Rabanete? Já leu um livro chamado A História do Mar? Já leu um livro chamado A História da Colina? Porque aquilo que é natural não tem história. No máximo tem um processo geológico. Só tem história aquilo que é uma produção humana, natureza humana. A gente não nasceu de uma bromélia, né? A gente não vem de uma cachoeira. A nossa subjetividade, a nossa construção, o que nos faz humanos, tá dado a partir do processo social no qual estamos inseridos. Somos seres bio, psíquico, histórico, sociais, culturais. Só o bio que tá aqui. O resto, menino, é tudo sociedade. Então, uma natureza humana. E aí, magicamente, toda vez que alguém usa esse papo, é para dizer, não, o socialismo é lindo, né? Vai todo mundo se abraçar de mãos dadas na Ecovila dos Novos Baianos. Hoje é dia 4 de dezembro de 2009. Mas a natureza humana, ela é competitiva e egoísta. Então não dá, porque naturalmente nós somos podres, maus, inescrupulosos. Meu anjo, vamos junta, não sei com quem você anda andando. A gente, aqui no Tempero, já fez um Mulheres Foda da dona Margarete Mead. Apareceu aqui. Ela é uma antropóloga da cultura estadunidense, início do século XX. Uma vez na sala de aula, perguntaram para a dona Margarete assim, qual que é o primeiro indício de humanidade, né, de uma civilização humana que a senhora conhece? E todo mundo esperava que ela fosse dizer, bom, civilização, um anzol, um arpão, uma ferramenta, né, um osso polido, uma lança. E ela diz, um fóssil de um fêmur suturado. Ou seja, um fêmur que se quebrou e teve tempo de se recuperar e voltou para o lugar, e voltou a se constituir como... Gente, o fêmur é o maior osso do corpo humano, né? Ele vai aqui da crista ilíaca, da coisa da bacia, até sei lá de onde, que eu não sou das biológicas. Mas eu sou, então eu posso dizer que vai desde aqui de cima, no seu quadril, até o seu joelho, o seu fêmur. E cuidado para não quebrar, tá? Porque a cirurgia não é legal, não. O maior osso que a gente tem no corpo.
De caso que você quebra, você cai num chuveiro, na minha idade já é um perigo, você vai de arrasta pra cima, vai de Americanas. Morreu. Ela diz, Não vai de arrasta pra cima, é uma cirurgia que dá pra fazer tranquilo. Mas não tô dizendo que a cirurgia vai ser tranquila. A cirurgia de fazer é tranquilo, não é um absurdo, meu Deus, cirurgia de... Não, mas também não vai ser tranquilo pra você, como nenhuma cirurgia vai ser tranquila pra você. o primeiro indício de civilização é que alguém tenha cuidado de um ser humano que tenha ficado imobilizado e tenha comido, tenha ido ao banheiro, tenha podido ser cuidado, ser limpo, ser alimentado, ser vigiado, ser protegido e ter a sua perna de volta para andar. Esse é o maior indício que a gente tem de uma civilização. Se a gente for acreditar que a gente é egoísta, mesquinho, violento, virulento, acabou. É exatamente o contrário disso. E até os liberal safado concordam. O Yuval Noah Harari, autor do Sapiens, ele é um liberal safado. Ele vai inclusive dizer que a nossa mente, um dos nossos mecanismos de defesa de natureza humana, eu não acredito em nada disso, seria a ideia de permanecer em grupo, de querer fazer parte do grupo, de querer estar em grupo. Somos seres sociais. E como que te enfia a goela abaixo? De que somos inescrupulosos, violentos, egoístas, blá, blá, blá. Claro, a história da humanidade é a história do lixão. Seu Carlinho já dizia isso. A história de todas as sociedades que a gente conhece é a história da luta de classes. Então o que ele está dizendo? Tem duas classes lutando. Os senhores e os fudidos. Mas, gente, se tem duas classes lutando, é porque tem coletividade entre a classe. Você luta em coletivo, em coletividade. Então, ao mesmo tempo que tem uma chave de leitura negativa, é essa chave de leitura negativa que abre a positividade pra gente ler. E é muito conveniente que usem essa coisa de o ser humano é egoísta, o ser humano é filho da... Pra justificar tudo e qualquer coisa, que é isso, né? Esse é só um ponto da história. Eu posso pegar e justificar a história inteira pela coletividade. Falar que hoje em dia, se a gente só tem agricultura, foi porque há milhões de anos atrás, alguém se juntou com outra pessoa para plantar um negócio. Falar que se a gente só tem SUS, se a gente só tem MST, se a gente só tem tudo isso, é porque a gente é igual macaquinho, gente. Porque a gente gosta de viver em sociedade. Porque não somos seres individuais. Somos seres sociais e coletivos. E é por isso que uma outra mulher foda já disse há um tempão atrás também que o indivíduo só floresce quando o individualismo morre. Porque o individualismo é utilizado pelo neoliberalismo e pelo capitalismo para exatamente dar esse sentimento de que a gente pode ser feliz sozinho. E de que a gente não precisa de ninguém, só da gente mesmo. A gente é um empreendedor de si mesmo. A gente é o CEO da nossa vida. Entende como esses papos, se você não tiver uma cabeça com consciência de classe, você vai acreditar nessa individualização do ser humano, só vai querer fazer as coisas cada vez mais sozinho. Ficar sozinho não é legal, né? A gente é ser humano. Esse ser humano é um ser social, é um ser coletivo e não é um ser ruim por natureza. Isso é toda uma estratégia para fazer a gente acreditar nisso e seguir a nossa vida muito que bem no capitalismo. Somos seres desenfreados, competitivos, blá, blá, blá. Bom, depende. Esse sistema no qual estamos inseridos, vende a sua mãe, vende seus órgãos, dá teus pulos, faz garimpo ilegal. Esse sistema é o sistema da podridão. Vence quem for mais escroto. Quanto mais valia você extrai da pessoa, mais faz ela produzir, menos paga ela, mais rico você fica. Esse é o sistema do lixo. E quem vence nesse sistema? Ai, nunca saberei. Só vence, só fica arquibilhar rico nesse sistema? Gente podre. Sim, eu sou bi. Bilionários não deveriam existir. Agora, uma coisa que é importante a gente pensar é o seguinte: se a nossa luta é no coletivo, isso nos dá um indicativo, assim. Vou usar pra falar um negócio aqui, pra gente ver que só tem gente podre. Apareceu ali o Elon Musk, eu já lembrei, né? Só fica bilionário gente podre. Literalmente, gente. Literalmente. O Trump acabou de ser eleito e, cara, o Elon Musk fez uma saudação no comício de posse do Trump. O Eduardo Bolsonaro tava com um ex-marqueteiro lá do Trump, que também é nazista. O MBL tem um membro deles que acabou de sair aí falando mal da Erika Hilton, que também é nazista. Então essa gente é podre, só pra gente entender a diferença dos lados, né? Se você tá apoiando alguém que apoia, talvez você esteja do lado errado. Só talvez, assim, por acaso.
vou me rebelar, vou me revoltar. Pensa aí no seu contexto de trabalho. Tem alguma coisa acontecendo de errado. Se você vai se tornar um problema, um aluno problema, um funcionário problema, normalmente você é desligado. É o prego que levanta, toma martelada. Essa é a crendice popular. Agora, se todos os pregos levantam, se você está sindicalizado, se essa insatisfação se torna coletiva, não tem como demitir todo mundo. Por que uma das estratégias mais antigas da classe trabalhadora é fazer greve? Porque não tem como demitir todo mundo. É só no coletivo que a gente tem força. Talvez a gente pensasse, e os autores vão dizer isso no capítulo, por que não há revolta? Talvez a natureza humana não seja essa natureza de paixão, de prezar por liberdade, de querer lutar para chegar em outro lugar. Talvez nós sejamos acomodados. Lembrando, não tem natureza humana. Tem uma coisa que é o neoliberalismo nos coloniza, nos encaminha para a acomodação. É exatamente por sermos racionais que a gente vai pensar, olha, eu posso me revoltar, me rebelar contra o sistema, lutar e passar uma vida lutando. Essa é a história de todo ser humano de esquerda. A gente nasce, cresce, fica velho e morre lutando. A vida é lutar. Ou eu vou falar, o sistema não tem jeito mesmo, eu vou aqui trabalhar, ganhar meu salarinho, se Deus quiser, de final de semana, no final do ano, talvez nas férias, eu consigo ir pra praia, tomar uma cerveja. Isso é vida, moçada. É isso que vocês querem pra vocês? Vocês querem apodrecer, ter no seu trabalho sugado, não ter R$1 na conta, tá sempre fudido, desesperado pra pagar aluguel. Isso é vida? É isso que é viver? E exatamente porque a gente é racional, muitos de nós, em vez de lutar por coletividade, vai falar, mais vale, né? Sozinho eu não vou conseguir nada. Não. A dissipação do mundo do trabalho como conhecíamos, por exemplo, uberiza todo mundo. Quem são teus colegas de trabalho? Quais são teus laços de afetividade e coletividade? Num mundo onde a gente tem cada vez mais categorias de trabalhadores precarizados, autônomos, subproletariado, é óbvio que essas pessoas, principalmente esses profissionais que são autônomos, que trabalham nessas plataformas, Uber, iFood, OnlyFans, YouTube, tudo isso faz com que a gente não conheça quem são as pessoas que trabalham com a gente, quem são os outros profissionais que estão sofrendo as mesmas opressões que nós estamos sofrendo. Isso faz com que a gente não tenha noção de que a gente está em coletivo. E esse é o problema do capitalismo tardio, porque cada vez mais a gente tem visto essa precarização do trabalhador e essa individualização do trabalho, que nada mais é mais um mecanismo para separar a gente e a gente achar que a gente está sozinho e não se revoltar. Então, não tem revolta porque todo mundo é acomodado? Não tem revolta porque existe todo um mecanismo socioeconômico cultural para que a gente não se revolte. Essa é a verdade. E a gente é ensinado isso desde a hora que a gente nasce. Como você se identifica com uma classe trabalhadora se você não tem mais horário de trabalho, não tem mais local de trabalho, não tem mais colega de trabalho? E mesmo assim, aqui no Brasil a gente tem os breques dos aplicativos. Mesmo assim, os entregadores e as entregadoras se coletivizam e fazem luta. Então, isso é luta de classes. É a classe dominante, a classe dos senhores, explodindo a realidade do trabalho. Não tem mais carteira assinada, todo mundo pejotizado, todo mundo uberizado, todo mundo precarizado. E essa classe ainda encontra ferramenta para lutar. Agora, uma coisa que a gente tem que pensar é, por que não tem revolta? Pensa comigo, você vai pedalar sei lá quantas horas de bicicleta, entregando comida para os outros, sem comer, sem descanso, e não tem revolta. Gente, o que está acontecendo? Vocês não se amam? Por que não tem revolta? O Eribaldo Maia, né, que é historiador, mestrando em filosofia, entende de psicanálise. O Eribaldo tem um curso na classe esquerda que é o porquê não há revolta, que ele faz a análise da subjetividade como um produto sistêmico. Então, a partir de uma série de autores da teoria crítica, da psicanálise, marxistas, ele vai mostrando como isso que a gente conhece como sujeito é um produto econômico, é um resultado das forças que estão se degladiando
desencadeando num momento histórico-político. Então, gente, nada na natureza ocorre de forma isolada. Cada fenômeno afeta o outro e esse afeta o próximo, que influencia o próximo. Então, a gente é um resultado de toda a história que houve antes da humanidade. A gente é um resultado do ambiente biopsicossocial que a gente está. Então, se a gente está num ambiente biopsicossocial que nos oprime, nós vamos ser oprimidos. Não precisa ir muito longe para saber disso. É possível falar em indivíduo, em sujeito no feudalismo? Ou o sujeito é algo que aparece na modernidade? É possível, na literatura, sou professora de literatura, a gente ensina isso para molecada. Quando que começa o romance? Quando começa a ideia do sujeito. O romance vai te narrar a história de um, que não é mais o herói, que não é mais o rei, que não é mais o espírito do povo, que não é mais uma personagem sem nome, mas é alguém, é a história de alguém. Não existe interesse em história de alguém antes disso, é com o surgimento do sujeito. Agora volta. Se você consegue entender que o sujeito é um produto de um momento histórico, e que esse momento histórico visa produzir sujeitos desarticulados, tristes, individualizados, atomizados. Por que será que a gente toma tanto antidepressivo? Por que será que a gente toma tanto ansiolítico? Será que é porque os nossos laços sociais foram para... Então volta. Por que não há revolta? Porque isso também é reflexo de luta de classes. Apaziguar, convencer de que é só isso, não tem mais jeito, acabou, boa só. É luta de classes. E a gente tem que lutar no sentido contrário, de mostrar como, através das nossas coletivizações, das nossas lutas coletivas, a gente consegue fazer avanço e progresso. Mas mais do que isso, mostrar que no nosso esforço e a luta para definir os valores de uma sociedade mais justa, nós seremos auxiliados e não atrapalhados pela nossa natureza humana que é compartilhada. É essa nossa ideia de que juntos a gente consegue, é o sentimento mais bonito de todos, de camaradagem, de não deixar o seu semelhante ir pro beleléu. O cristianismo está fundado aqui. Amai o outro como a ti mesmo. O imperativo categórico do Kant tá aqui. Não faça para o outro aquilo que você não quer que façam para você. Apesar, né, da maioria dos cristãos não seguir esse mandamento, mas ele foi a base ali do cristianismo, né? Mas aí a gente abafa. Vamos deixar abaixo. Se é possível advogar de uma natureza humana, ela não tem nada a ver com o capitalismo. Mesmo porque o capitalismo é um suspiro da história da humanidade. E se a gente chegou até aqui, foi através de união, enfrentar inverno, enfrentar seca, enfrentar invasão, desterramento, enfrentar desastre natural, enfrentar, né? Se a gente chegou até aqui sem garra, sem presa, sem asa, é porque a gente tem um mecanismo de coletividade. Talvez se existe natureza humana, ela é boa, do bem. E juntos a gente pode conseguir alguma coisa. Bom, estou deixando aqui recomendação, sempre na descrição de todos, recomendação de texto, leitura desse curso do ERI, Por que não a revolta? Faça, é tudo, é babado. E a gente se vê no próximo. Até lá. Gente, a gente pode muito bem e a gente já foi criado na coletividade, né? Além do que a Rita falou no vídeo todo aqui, eu vou trazer o exemplo que o tio sempre fala da Mesopotâmia, gente. Na época da Mesopotâmia, sei lá quantos 1000 anos atrás, e a galera tava lá plantando, né, para comer aquela comida, eles descobriram uma nova forma de irrigação que facilitou o trabalho deles. E aí o que eles fizeram? Em vez de uma férias no ano que eles tinham, agora eles têm 2. Então entende como essa coletividade pode ser usada para favorecer o trabalhador e beneficiar a vida do trabalhador, ou para manter o trabalhador oprimido e alienado, que é o capitalismo faz. Só que a gente quer libertar corações e mentes e vidas, né? Então, meu amor, se você é trabalhador, você não tem nada a perder com a revolução, a não ser as suas correntes. Então vem com a gente. Vamos se organizar? Organiza esse ódio que a gente tem poder em coletivo para superar esse sistema capitalista que tanto nos oprime. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, então já deixa aquele like aqui. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Pô, 2025, já tem 1 ano de canal, tu ainda não é inscrito, cara? Se inscreve aí, ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo novo. E se você não é membro do canal ainda, tu tá moscando, porque tem muito conteúdo bom lá. Então, se você quiser, a partir de R$ 4,99 você já pode se tornar membro aqui do canal ou apoiar o meu trabalho a partir do